Muito bem, pessoal. O programa No Ponto de hoje, né, ele, no decorrer do programa, vocês vão sentir que o motivo de nós trazermos a Capra novamente para um programa nosso, né, ela deve ser um novo momento, né, que a Capra agora tem uma chance muito grande de contar com, ela teve, digamos assim, uma visibilidade muito grande por conta, né, da eleição do Moacir, que ele é o presidente ainda da Capra hoje? Na verdade está saindo, ele reassumiu depois das eleições, mas agora está saindo novamente, mas vai ficar como presidente. Isso, presidente de honra. O Moacir, contra todas as previsões, inclusive deste que vos fala, que ele teve aqui, eu até procurei desincentivá-lo, né? Mas realmente a cidade ficou surpresa, né? Com o apoio que ele teve, justamente pelo trabalho que ele fez, de uma filantropia, digamos assim, não deixa de ser, não é só porque são animais, né? Onde ele, como presidente da Capra, que é a Associação Catarinense, como é que é? A Capra é a Associação Brusquense de Proteção aos Animais, é brusquense. É brusquense? Sim, ela é tem brusquense. O K, então. Porque, na verdade, ela veio de uma associação catarinense de proteção aos animais, mas que acabou se tornando uma associação brusquense de proteção aos animais. Entendi. Ou seja, ficou quase a Capra, mas o setor brusque, digamos assim. Mas adotou a nomenclatura que ela é para dar um porte, né? Então ela estadualizou. Exatamente. Tem ideia quantos municípios tem legalizado, tem a Capra em Santa Catarina? Não, na verdade existia a Capra de Florianópolis e a de Brusque que começou, então, mas tem a Jaraguá do Sul, tem também uma Capra, que se eu não me engano é a Jafra, alguma coisa assim. Em Blumenau tem, né, a Apra Blue, se eu não me engano. E as ONGs... Eu me lembro, se eu posso estar enganado, mas quem apadrinhou, trazendo para Brusque a Capra, foi a Dulcineia Coelho, não foi não? Foi. Eu não peguei essa época, porque eu sou mais... A Dulcineia casquetada. A Dulcineia trabalhou muito tempo pela Capra, sim. Só que eu sou mais jovem, então eu nem cheguei a conhecer a Dulcineia dentro da associação. Ela não está mais? Não, a Dulcineia hoje em dia não... Ela faz o serviço dela ainda, mas não participa mais da Capra. Não participa mais da Capra. Mas a história, eu gosto, quando eu estou em frente a essas câmeras, eu gosto de dar a história, o crédito a quem as merece, né? Então, não se pode esquecer do trabalho da Dulcineia. Pena que eu não sei o nome das outras pessoas, porque ela não foi sozinha, ela teve mais algumas... A Raquel, durante muitos anos, apoiando o Moacir. A Raquel Morelli, ela ficou muitos anos também apoiando. Do tempo que ainda a gente não participava, o pessoal atual não participava, mas a gente sabe de histórias de que o Moacir e a Raquel tocaram sozinhos a Capra, batalhavam sozinhos, eram os únicos dois voluntários, a Capra era os dois. Né? E agora... Tinha o rosto dos dois. Tinha o rosto dos dois. Hoje vocês têm... Aliás, você me desculpe, tá, que eu não apresentei para vocês a Roberta. Eu também comecei a conversa, né, a Roberta Corman, ela mora no nosso vizinho município de Guabiruba, mas, ou seja, estás fazendo da Capra, então, uma região já? Não. As meninas costumam pegar no meu pé, dizendo que lá é a minha localidade. Mas eu ajudo em Brusque, a gente participa onde tem possibilidade de participar, na verdade, né? Mas atende também, digamos, o que acontece em Guabiruba, Botucatu, a nossa micro-região? Como não tem ainda uma ONG nessas cidades, a Capra acaba auxiliando essas localidades, Guabiruba e Botuverá também. Botuverá é um pouco mais difícil, um pouco mais distante, né? Mas sempre que é solicitado, sempre que alguém nos procura pedindo ajuda, a gente não nega em razão de estar em outra cidade, assim como Guabiruba também. E depois, na hora do bate-papo, aí a gente vai entrar mais a fundo das dificuldades, né, do alcance disso tudo. Quando eu falo de maior visibilidade da Capra, né, que o Moacir foi eleito vereador, conseguiu, né, no seu intento, né. A grande verdade é que quando a gente não acreditava, não é que ele não conseguiria os votos suficientes, nós não acreditávamos que a legenda dele conseguiria os 4.500 votos que necessita para colocar um vereador.
E foi a surpresa, um trabalho de formiguinha, um trabalho que não exigiu compra de voto, não exigiu nada daquela que todo mundo sonha, né? Aquela campanha política que todo mundo sonha que houvesse no Brasil. E o Moacir, hoje, ele está provando que é possível você lograr sucesso numa campanha política sem usar, né, da compra de votos, sem usar de meandros poucos, digamos, legais, para alcançar o sucesso. Ele alcançou simplesmente com o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que ele tem. É lógico que no fundo disso existe um pouco da nossa parte, agora vou falar do cidadão, um pouco de egoísmo nosso, que a gente vai o seguinte: eu vou votar nele, primeiro ele faz, porque eu não faço. Porque eu não levaria o cachorro para casa, eu não levaria... E é uma verdade. Eu, sinceramente, depois eu vou conversar sobre isso aqui mais a fundo, eu vou botar a minha posição franca, como eu acho, né? Porque a gente sabe que isso pode custar muito caro. Eles fazem e vão correr atrás do dinheiro para depois bancar esses custos. Mas agora, como Moacir vereador, a força da ONG de vocês de pelear com o prefeito aumentou bastante, né? Com certeza, mas uma andorinha só não se faz verão, né? Então a gente vai esperar que os outros vereadores também abracem essa causa e tomara que sim. É o que eles não vão ter coragem de colocar contra, não é contra vocês, é contra a sociedade. Não. Porque a sociedade está vendo isso, está vendo que alguém tem que fazer alguma coisa, só que para você peitar sozinho, sobra para ti. Né? Por isso que eu digo que da Raquel e da Dulcinea foram muito corajosas. Hein? Com certeza. E agora vamos esperar que a gente receba esse apoio, né? Que a Capra receba esse apoio, que não seja só o Moacir lá dentro. Então... E me diz uma coisa, quantas pessoas vocês têm hoje que de vez em quando, se eu falasse para vocês, se encontram, batem um papo para discutir a situação? Eu sei que vocês, a estrutura de vocês é uma estrutura bem aquém do desejável, né? Tanto o nome de voluntariado quanto de instalações, né? Condições adequadas que, infelizmente, não dá para todo, mas... salvando uma andorinha já está bom, já preservou a espécie, como diz, né, se eu colocar com essa metáfora. Quantas pessoas vocês têm hoje que podem contar? Assim? Voluntários que a gente tem, porque são todos voluntários, ninguém ganha pagamento, ninguém ganha auxílio de nada, né? Então são todos voluntários. Uma média de 20 pessoas mais envolvidas. É uma boa semente. Algumas um pouco mais engajadas, né? Com mais disponibilidade, com mais tempo, mais paciência, e outras que aparecem mais nas feirinhas, nos eventos da Capra, né? Mas em torno de umas 20 pessoas hoje. Bom, ela vai aumentar bastante. Vai. Precisa. Eu tenho certeza disso. Tendo 20 pessoas, que até te causou espanto, mas é muito pouco ainda para o que a gente precisa. Porque assim, são 20 pessoas que elas trabalham, que elas têm família, que elas têm filho, marido, casa, emprego. Então, a gente tem o tempo que nos resta no final de semana. Hoje eu vou dizer uma coisa. Meu serviço já está... Trabalhas onde? Eu sou advogada, eu tenho escritório de advocacia. Do serviço. O juiz atende só de manhã. De manhã que vocês vão fora acertar as contas lá. Sim, de manhã, agora, esse horário, o horário de audiência. Mas não quer ver você, quer ir para casa ver novela? Não é, doutora Edemar? A doutora Edemar assiste programa, sei que ele assiste, brincando com o nosso judiciário. Ô Roberta, quando eu digo que é muito, porque se nós olharmos, olha que eu estou nessa de voluntariado há 30, lá vai pedrada, quase 40 anos, né, lutando dentro daquelas que eu gosto, né? Eu já militei no futebol, eu já militei na Associação Comercial, no CDL, já militei no Bandeirante, né, que me dediquei. E vou te falar uma coisa, nenhuma dessas entidades não tem 20 pessoas que pegam junto. Mas não tem 20 não tem. Que pegam junto. Que pegam junto também nessas entidades. Tudo que eu chutei. São 10. Mas nós ali eu não sei. Que pegam junto, não. Porque se tiver um grupo muito grande, também é difícil tomar decisões. Sim, até porque se tiver um grupo muito grande, aí a gente já sugere que tente abrir uma nova ONG, né? Para auxiliar até a Capra. Que seria então eu acho aquelas pessoas que nem essas 1000 e poucas que o Moacir fez de voto, né? Não vou lembrar. Quebrado. 1.100. Mas 1000 e poucas pessoas que são apoiadoras de vocês. Com certeza. Não estão ali presencialmente. Gostam de animais, são 1.100 pessoas que acreditam no Moacir, que acreditam provavelmente até na integridade dele na frente da associação, que isso ele sempre foi muito íntegro, né, perante a associação.
E são pessoas que... Foi corroborado pela justiça, né, que a candidatura dele foi colocada em questão, chegou a ser, inclusive, né, em função de ele não ter se desincompatibilizado, porque ele recebia, ele não, a associação recebia uma ajuda de custo da prefeitura de R$2.000, né, e como ele não havia se desincompatibilizado, aí recebia dinheiro público, então o tribunal olhou isso. Só chegou em Florianópolis, viram que isso não era uma constância, não recebia aquilo certo dia, certo todo mês, aquilo tal, não era mantido pela prefeitura, aí o Tribunal Regional resolveu reintegrar, devolver os seus direitos civis, né, possibilitando que ele se candidatasse a vereador, e está aí o vereador eleito e com força. Eu já falei para o Paulo, para o nosso prefeito, te prepara, vamos ter que mexer com os bichinhos agora para valer, principalmente os animais de pessoas humildes, que essas aqui não tem, que infelizmente custa muito caro para clicar, e aí eles soltam no meio das ruas e deixam os seus animaizinhos, às vezes com dor no coração, não pensa com maldade não, às vezes é por necessidade, infelizmente. Se tem pessoas que largam seus filhos, imagina seu cachorrinho. Mas quando ocorreu essa possibilidade toda, você na reunião deve estar um tititi desgraçado aqui agora, nós podemos fazer isso, fazer aquilo. Já estamos planejando, fala a verdade, estamos planejando. Sim, né? A gente ainda não teve tempo, porque agora dia 10 tem a nossa macarronada, dia 17 tem feirinha, está sendo programado mais um outro evento para esse ano. Então, como eu já disse, a gente trabalha, a gente tem as nossas outras ocupações, mas é claro que a gente já está tentando, né, conversar e tal, ver o que já vai aparecer para o ano que vem, qual vai ser a ajuda, qual vai ser as propostas, os projetos, o que vai vir. Essa semana passou uma reportagem, foi do Pomerode aquela, foi Pomerode, a fila. Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz com o Pomerode. Castrar e chipar para ter identificação do animal. Não precisa de outra coisa. Não precisa de canil, não precisa de abrigo, não precisa disso tudo. Precisa ter castração para eles não procriarem, inclusive, né, os animais que têm dono, porque Pomerode vai castrar tudo. Quem tiver interesse de castrar animal em Pomerode, pelo que eu entendi da reportagem, vai fazer o seu cadastro na prefeitura e vai ganhar a castração e a chipagem do animal. E daí só vai deixar ter cria quem quer ser irresponsável. Não, e também aqueles que tem de raça, que quer fazer daquilo um negócio, né? Mas daí tem que deixar para quem é profissional desse ramo, né? Não tem que inventar de ter animal de estimação tendo cria em casa, se não é o ramo de negócio da pessoa. Deixa para quem faz isso, deixa para os canis especializados, para quem tem essa técnica, para quem paga imposto sobre isso, né? Não vamos nós inventar em casa de ficar tirando cria de animal. Então, vai ser uma maravilha isso em Pomerode. Nós conseguimos construir um cachorro aqui em casa. Meu pai é que nem eu, né? Eu não quero cachorro em casa porque eu gosto tanto, mas tanto, como a vida dele é curta, eu não quero sofrer por antecipação. Então esse é um grande motivo, porque eu já tive um e morreu nas minhas mãos, porque a mulher deu veneno, porque o bicho era vagabundo, que era engraçado. Ele já ia aqui para a rua toda aqui, o que tinha de cadela no cio, o bichinho taçava. E era muito esperto, ele morreu na porta de casa com veneno, trouxe aqui atrás, está enterradinho aqui atrás, faz uns 20 anos já, mais do que isso, mais de 30 anos. E aí eu sofri muito, eu chorava que nem uma criança, então eu dizia, não quero mais cachorro não quero mais, porque mais, já estou vendo do que dia eu vou dar para trás aqui. O meu era guapeca, daquele bom, guapeca é bom, eu gosto de guapeca. Então tem isso. Se eu tivesse castrado ele, naquela época ele estava morto já, porque faz mais de 30 anos ter morrido de velho. E não assassinado, isso tem. Mas isso aí, a maioria são mulheres que se apegam mais ou é indiferente, está um número igual. Os homens também surpreendem a gente quando se apegam aos animais, sim. Tanto que o Moacir é o presidente e é um homem, né? Eu falo assim dessas cerca de 20 pessoas que estão prestando atenção, que estão olhando para vocês pelo menos, se não estão lá botando a mão no dia a dia, mas pelo menos estão olhando. Qual que pedir socorro, que você levanta a mão, precisamos de ajuda. Aí pelo menos esses 20 estão vindo, é mais ou menos nessa colocação que tu faz. Sim, acho que as mulheres são mais sensíveis, né? Então, e sempre dispostas mais a ajudar, sempre mais maternais, sempre mais dispostas a ajudar. A maioria das voluntárias, já digo voluntárias, porque nós somos a maioria mulheres na Capra. Maioria mulheres. De todas as idades também. E como é que já chegaram a pegar auxílio para animais de grande porte? Tipo cavalo, vaca?
A gente não tem nem condições para dar um apoio, mas com a ajuda de voluntários do Corpo de Bombeiros, já foram resgatar um cavalo, acho que o ano passado ele tinha caído ali na beira-rio, então chamaram a Capra. A gente não tem nem treinamento para lidar com cães, porque o que a gente sabe é instintivo, né? Então, nós não ganhamos treinamento nenhum quando resolvemos virar voluntárias. É o nosso, que a gente já sabe do nosso dia a dia, que a gente vai repassando para as voluntárias novas. É na boa vontade. É na boa vontade, bem na boa vontade. E o que os veterinários, às vezes, claro, a gente acaba tendo muito contato com as clínicas veterinárias, e esses profissionais têm maior boa vontade também de repassar a informação deles para ajudar o serviço da gente. Então... E pelo que nós falamos da outra vez, e esses nossos veterinários de Brusque, eles têm mostrado boa vontade em ajudar em alguma coisa, só que eles também não podem pegar tudo de graça, porque senão a clínica deles fecha. E aí, coitado, eles se formaram, eles têm uma família para sustentar, tem que valer a pena a profissão, né? Mas lá no futuro, quem sabe, vou poder doar algumas horinhas aí para aqueles carentes, digamos assim, né? Não para todo mundo. Nós agradecemos muito as clínicas que acreditam na Capra. Ninguém faz nada de graça, tudo é pago, né? Tanto que nossas contas são públicas, qualquer um pode passar nas clínicas que nos apoiam, né? SOS, Fofinhos, Campanheiro, e ver as nossas contas. Mas é claro que a gente sabe que a gente incomoda também, a gente não tem dia para pagar, a gente também não tem dia e horário para ligar para eles por causa de uma emergência. E, na maior da boa vontade, eles estão sempre com as portas das clínicas abertas. Mas eu acho que... você desculpa essa minha tosse, mas essa minha tosse, vocês perdoem, mas é que eu estou com uma renite, não é gripe, não é nada disso, é uma renite que me deu, mas vocês vão me perdoar. Então está o leicinho aqui só para... né? Esse meu programa é bem à vontade, tem que dizer, a minha filha fazendo caretas, e eu, pai, não fala essas coisas, vocês estão vendo em casa, mas não adianta eu esconder. Agora, os veterinários de Brusque, a gente sabe que a maioria deles tem dado um apoio muito grande, né? Tudo que vem pela frente aí de tentar montar uma estrutura não é para prejudicá-los, muito pelo contrário, né? Trazê-los, né? E eles têm a sua remuneração. Agora... Embora a Capra tenha essa parceria com a Campanheiro, com a SOS e com a Clínica Fofinhos, a gente também percebe outros veterinários que às vezes nos procuram para nos auxiliar de alguma maneira, né? Reduzindo às vezes o custo de algum tratamento de algum animal. Então, embora a parceria seja com essas 3 clínicas, mas praticamente todos os veterinários de Brusque têm uma boa disposição com a Capra. Bom saber disso. Então, foram eles que nos procuraram até, inclusive, né? Para oferecer as clínicas para prestar o atendimento à Capra. Com a conta prestação, né? Com o pagamento. Preço diferenciado também, sim, né? Coisas que é uma diferença muito grande do que fosse o particular, levando um bichinho de estimação lá, um bilu-bilu daqueles lá, um bilu-biluzinho é mais. Agora, os nossos amigão aqui que estão pela rua aí, soltos não, esse infelizmente. Agora eu tenho medo de cachorro, medo no sentido de não conhecer a reação deles. Né? E isso também é um complicador de as pessoas ajudarem, não é não? É um complicador. Sim, sim. Isso nem nós, voluntários, a gente acaba aprendendo com o instinto, com o dia a dia do nosso trabalho voluntário, né? E com algumas dicas que a gente acaba buscando junto aos veterinários e tudo mais, mas tem o receio. Quando a gente vai fazer um resgate, quando a gente... vai dar atendimento a algum animal e tem que resgatar ele de algum lugar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se ele vai ser dócil, se ele vai rosnar, se ele vai fugir. Então, tem algumas dicas, alguns jeitinhos que a gente consegue, às vezes demoram dias até a gente conseguir. Fiquei esses dias 2 semanas alimentando, para mim era o Simba, eu já tinha até colocado o nome nele, para mim era um cachorro, mas ele fugia cada vez que eu chegava perto, ele era grande. Quando eu tentava investir contra ele, ele rosnava, então é claro que eu recuava. Eu vi que ele estava com uma bicheira bem grande, então comecei a aumentar, né, as minhas investidas contra ele, até que um dia eu consegui, assim, misteriosamente, eu não sei por que ele resolveu naquele dia aceitar. Eu já estava dando comida na palma da mão para ele, mas mesmo assim não conseguia pegá-lo, não tinha uma coleira, não tinha nada, né? Então, para conseguir pegá-lo... E um dia ele se aproximou de mim e eu consegui colocar a mão nele. E era uma fêmea, inclusive, uma fêmea enorme, um cachorro muito bonito, mas muito judiado. Já foi doado, está num lar muito bom, foi muito bem doado.
E é gratificante para a gente, né? Ficar 15 dias trabalhando para conseguir pegar aquele animal, para conseguir levar o animal para a clínica e ver que ele está... E quando ele olha para a gente, que a gente pega o animal que resgata, parece que ele está agradecendo. É muito legal isso. E a gente vai aprendendo, mas a internet hoje tem muita informação, né? Ele já se coloca, quando ele quer se entregar, ele já fica de 4 perninhas para cima, né? Isso é um sinal de submissão. Ele diz, não, estou aqui, me pega, pode fazer o que quiser comigo, que eu estou nas tuas mãos. É engraçado. Esses dias ainda estávamos lendo uma reportagem, umas dicas, que não se deve mostrar os dentes para um cachorro, mesmo que a gente vai mostrar o sorriso mais lindo do mundo, mas para ele, que não conhece a gente, ele vai interpretar isso diferente. Mostrar dente no mundo canino não é bem um sorriso, né? Para eles é outra coisa, para eles é uma forma assim deles se defenderem, de se colocar em alerta. Eu tenho uma táticazinha minha, assim, que eu confesso para vocês que eu faço, mas me borro todo, fecho os olhos, seja o que Deus quiser, é mudar as costas para ele. Quando ele começa a latir para mim, o cachorro vem, eu mostro as costas da mão para ele, ele vê, ele para de rornar, vem dar uma cheiradinha, mas também, eu estou assim, né? Lógico, eu estou assim, né? Mas porque ele percebe o medo, né? Ele percebe. Mas as costas da mão, isso eu aprendi muito cedo, as costas da mão é sinal de não agressão, botou a mão assim, ele vai se defender. Não tem por cima também, sempre tentar por baixo, né, no pescoço, chegando, sim, nunca a mão na cabeça, porque ele pode interpretar isso diferente. Então, para pegar, geralmente por baixo, que é mais fácil da gente conseguir demonstrar segurança. Pegar no colo, eu não tenho coragem. Não tem? No colo não tenho coragem. Não tem. Cachorro estranho, não. Cachorro que eu não conheço, não. Ele está na mão da gente, depois que ele sente confiança, não faz mais nada, vira um anjinho. É verdade que o cachorro é 14 anos de idade, né? Até que é um sexto da idade do homem. Não sou especialista para falar disso, né? Tinha que ser um médico veterinário. É o conhecimento popular. Depende do porte. Diz que depende do porte. Diz que os portes maiores são... A idade é menor. Não, menor. Um cachorro de grande porte com 10 anos já é considerado um cachorro idoso, já um cachorro velhinho. E um cachorro pequeno, um poodlezinho, um pincherzinho, desses, né, cachorros de menor porte, 15, 16 anos é a idade, a velhice deles. E os donos ficam compadecidos, né, porque eles ficam... O gato já é diferente, o gato procura isolamento quando ele está no final da vida dele, né? Ele se isola, ele não frequenta os lugares que ele tinha sempre dentro de casa. Sim, eles mudam. Os cães também mudam os hábitos, né? Eles voltam a ser crianças, eles começam a fazer coisas que eles faziam enquanto eram filhotes, às vezes a necessidade no lugar errado. Eles têm um pouco, ficam mais calmos também, ficam mais... Não gostam muito, às vezes, de outro cachorro mais novo, porque acaba incomodando, brincando demais. Ciúme, né? Ciúme. Velhinho, né? São territorialistas, né? Velhinho e o jeitinho... Está há quanto tempo já na capa, Roberto? 2 anos vai fazer. Agora... Quantos bichinhos tem em casa? 7. Qual é a coleção toda? Não, mas é que a gente já tinha, né, alguns animais em casa quando eu resolvi participar da Capra, e só não tem mais mesmo porque a minha mãe é a minha parceira, né, e ela é a parte racional também da história, então ela segura. E na minha casa eu tenho 2, agora eu tenho um lar voluntário e um gatinho, né, que está na minha casa, porque eu moro em apartamento. E apartamento tem 2 cachorrinhos e um gato, dentro do apartamento. E aí no lar, tu tens da tua mãe lá. Na casa da minha mãe, daí a gente tem, na verdade, 2 gatos. E os meus 2 cachorros passam o dia com ela, para não tumultuarem demais lá no prédio, né? Que eles são um pouco espevitados. E daí a gente tem mais uma cachorra de grande porte, que foi recolhida também, estava na rua, era uma pitbull. E estava aquela fofoca de que vamos matar, porque é um pitbull, é perigoso. É o cachorro mais manso que a gente já teve lá em casa, é o cachorro mais tranquilo que a gente já teve lá em casa. Ela está velhinha, agora ela já foi lá para casa velhinha. Ela está bem velhinha, já fez algumas cirurgias, está com tumores, tudo. Já tentaram envenenar, que nem o caso do teu cachorrinho, mas ela sobreviveu bravamente.
e está bem tranquilo curtindo a velhice dela lá em casa, já que foi abandonada. E daí tem os outros cachorrinhos também dentro de casa que ficam fazendo companhia para minha mãe. Já ganhou a tua mãe também, né? Ah, sim, com certeza. Eu tenho certeza que ganhou, porque eles são muito carinhosos. Longe do pé, então eu tinha que puxar alguma coisa, né? De algum lugar tinha que vir esse amor pelos animais. Ah, certo. E, Roberto, e como na tua profissão, advogada, tu tens o teu escritório na Guabiruba ou em Brusque? Eu tenho em Brusque e em Guabiruba. Aqui na Beira Rio, eu trabalho com o Dr. Leônidas Pereira. O Ele é Leônidas. meu sócio também em O Guabiruba. Leônidas agora virou construtor, diz que agora ele não quer mais saber de advogado, agora ele diz que ele gosta de fazer prédio. Eu cobro o horário dele lá dentro do escritório, não. Ah, certo. Ele bateu o cartão lá do escritório. Vocês trabalham em todas as áreas ou é específica, num trabalhista, civil? Agora a gente tenta direcionar, porque são mais advogados que trabalham lá com a gente, né? Então a gente tenta direcionar para o advogado. Eu não faço trabalhista, mas faço área previdenciária, de família, porque mulher também tem mais paciência para essa área, né? O doutor Leônidas ele fica mais na parte de visitar os clientes, conversar com os clientes, né? Fazer o social do escritório. Penal é ele que faz, não tem outra pessoa lá do escritório que faça, né? Criminal, essa área. Muito pouca coisa também, porque a gente não acha uma área muito interessante de se atuar, acaba, né, envolvendo histórias às vezes não tão legais. As pessoas têm direito de defesa, mas, né, também a gente tem que pensar no nosso lado, de ir para casa à noite e colocar a cabeça no travesseiro. Mas atuamos praticamente em todas as áreas lá do escritório. Agora é complicado, né? Leva para casa mesmo, não conseguiu ainda, profissionalmente falando, não se desligar disso é difícil, né? Às vezes leva, sim. Caso de família a gente acaba levando, né? Quando envolve criança, que a gente vê muito pai, muita mãe irresponsável que usa o filho como moeda de troca ou como escudo para atingir o outro, né? Como arma mesmo para atingir o outro na separação. Aí isso a gente acaba levando junto para casa, assim, fica. Depois nós vamos tocar até no assunto, vou voltar lá mais em detalhe, já que a Roberta tem que cozinhar. Aliás, falando em cozinhar, o Leônidas é um bom cozinheiro, viu? Oh, ótimo! Ele ficou já de vir aqui, ele está me enrolando já faz tempo. Eu sei que ele cozinha direitinho. E lógico que todos nós, né, olhamos com indignação aquela cena do Jornal Nacional, fantástico, por conta de um pet shop em São Paulo, né, de pessoas que acham que basta abrir uma porta e não são profissionais, não têm paciência. Já quando eu falo com a Roberta, justamente de levar para casa como advogada profissional e ver assuntos de família, você não se dói com isso, porque a mesma coisa acontece com esses que não são profissionais, se dizem, porque eles perdem a noção do carinho com o animal, com o cachorro e tal, e acham que tem para lavar, e está incomodando, que o cachorro dá uma ameaçada de morder, em vez de ganhar o cachorro, né, tortura. E aquilo ali realmente, quase que o cara foi lixado lá em São Paulo. Aqui em Brusque, graças a Deus, não se teve notícia de tal comportamento, e espero que nunca tenhamos também. Mas isso aí, por mais irônico que possa ser, mas ele aumentou a consciência das pessoas nessa área e viu a capra com mais bons olhos, digamos assim. A gente tenta fazer essa parte de acompanhar denúncias, né? Recebemos diariamente denúncias de maus tratos. É claro que muitas vezes a denúncia se trata do animal que incomoda o vizinho e o vizinho resolve denunciar o dono do cachorro, mas não porque o dono do cachorro maltrata aquele animal, e sim porque incomoda o vizinho. A questão de abandono, ou seja, vai para a praia final de semana, deixa o cachorro solto lá, ele chora a noite toda. Isso, tem essas situações, só que é claro, todas são averiguadas, mesmo quando a gente desconfia que se trata de intriga de vizinho, todas elas, no seu tempo, no nosso tempo, né, são investigadas. A gente tenta investigar elas, para ver se trata realmente de uma situação verídica, ou às vezes é exagero da pessoa, né, a pessoa que não olhou direito e está fazendo um falso juízo, ou, na verdade, se trata de uma situação. Então tem muitos casos em que a gente é obrigada a retirar o animal, porque não tem condições do animal continuar nessa situação. E vocês, como ONG, né, fica mais difícil, porque vocês não têm, digamos, o poder de polícia, não tem a lei a favor de vocês. Por que está te metendo aqui? Aquela história, né? Agora, quando a gente vê aquele programa na Discovery, tá, dos Estados Unidos, não, já tem uma polícia mesmo
E dura para esses casos. Quando a gente precisa do apoio da Polícia Militar, são muito poucos os casos, até raros, eu vou dizer. Porque, em geral, a gente não chega de uma forma muito, assim, como é que eu vou dizer? Tá vem querendo arrogante, eu quero comandar, tirar satisfação. Vai para... Se identifica como voluntário, às vezes pede primeiro para ver o animal. Olha, eu queria ver se a senhora tem cachorro. Não, a senhora tem cachorro, a senhora tem animal de estimação, a gente é voluntária da CAPRA, a gente precisa dar uma olhadinha no seu animal. Então, com toda a educação, né, pedimos licença sempre. A maioria das pessoas, ela tem noção dos maus tratos, né? Ela tem noção dos maus tratos. E ela também se envergonha, às vezes, dessa situação. Então, na maioria dos casos, a gente consegue, com uma boa conversa, resolver a situação. Ou, pelo menos, ver a pessoa, fazer a pessoa enxergar que aquilo ali não é situação para o seu animal e conseguir ou retirar ou encaminhar o animal para um tratamento, ou fazer a própria pessoa encaminhar para um tratamento, com uma boa conversa, em geral. Mas, quando é preciso, se chama a polícia. Bom, se a coisa tiver complicada. Os animais, com certeza. Porque a lei prevê, né? Sim. Aí chama a polícia e ela tem que cumprir a parte dela. Bom, gente, olha, essa conversa nós vamos seguir depois, lá no nosso balcão de bate-papo, né? A Roberta volta junto lá, porque vem a Cida, né? Não, a Thaís, que já está aí, e depois vem o Moacir também, mais tarde. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre tudo, né, o que se pensa, a experiência deles, a gente vai levar um pouco para a conversa adiante. Mas agora ela vai modificar totalmente. Agora, de doutora e apaixonada pela CAPRA, ela vai virar cozinheira. Cozinheira não, chefe de cozinha. Não, até que os ingredientes que eu estou vendo aqui são ingredientes, arrumasse uma receita assim legal, bem prática. Tu és uma mulher prática em casa? Eu tenho que ser. Eu tenho que ser porque eu sou muito atrapalhada. Então eu tenho que ser bem prática, eu tenho que fazer tudo rapidinho para não me atrapalhar demais. Senão eu perco ponto. Estava comentando com a Renata da pouco que doce eu não faço, porque é muito fácil da gente perder o ponto do negócio. Que família que tu estás vindo aí, com tanta homem ao teu redor ali, tinhas que saber fazer aqueles doces. Não, com a família Corba da Guabiruba? Não, senhora, não pode perder isso aí, vai atrás da... Tem oba ainda? Não, nenhum dos dois, mas não. Paterna, materna. Nada, infelizmente já. Então tens que ir atrás de tia. Gente... E a mãe, que ela deve ter dado muita coisa. Sim, a gente aprendeu um pouco, né? Tanto que está aqui, tentando Legal. mostrar alguma coisa para vocês. O que vais fazer hoje, Dor? Eu vou fazer um camarão com catupiry. E para aperitivo? Pois é, aí que tá. Me pediram uma sobremesa, mas as meninas da CAPRA, a gente tem por hábito, às vezes, se reunir, e nessas nossas reuniões eu acabo fazendo uma batida, que é a batida de house. Aí eu vou fazer a batida de house, porque todas as meninas ficaram sabendo que eu vi, disseram que, né, me pediram, faz a batida de house, fica uma delícia. Vamos fazer. Vamos. E vamos tomar a batida de house aqui também, já vamos ficar todo mundo alegre. E acompanhado, depois, quem não quiser, tem o chopp da Zembier, né, que já tem tanto o chopp quanto a cerveja da Zembier. Lembrando, aliás, vocês, voltando a dizer, né, que a Zembier, ela continua a produção do chopp e garrafado nas mesmas condições que era no passado, sempre foi, ou seja, você compra em garrafa, né, tem as pequenininhas, as long neck, que você não precisa devolver o casco, e tem as garrafas grandes, que você tem que levar o casco, né, para fazer a troca. Mas isso a Zembier continua fornecendo ali, porque não dá para viajar. Mas a cerveja, que aliás uma linha e uma embalagem maravilhosa, cerveja de trigo, cerveja de arroz, cerveja Pilsen, essa cerveja, essa coleção toda de cerveja artesanal, essa então tem a distribuição exclusiva da Emer, que ficou responsável por, ela praticamente ela assumiu toda a produção da Zembier de cerveja, ela é exclusiva para a Emer, e a Emer que faz a distribuição, já que ela tem uma logística que todo mundo conhece, pois seus produtos são distribuídos praticamente por todo o sul do Brasil. Tá bom? Nós voltamos um minutinho. Assim que nós voltarmos, nós vamos começar. Pode começar pelo catupiry ou vai começar pela batida? Não, acho que a gente vai começar pelo catupiry. Vocês. Não, é capaz que a gente
a gente se anima demais na batida e não sai camarão nenhum. Exatamente. Então vamos fazer isso, tá bom? Eu volto num minutinho só, pessoal, para a gente continuar então o camarão, o catupiry.